Nós queremos cumprimentar todos os nossos irmãos aqui, Manaim, Dionápolis, e aqueles que estão conectados conosco pelo canal do YouTube, as nossas redes sociais. Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos dar início a essa aula live. Nós iremos pedir aos irmãos ficarem de pé, iremos fazer um clamor, e após o clamor nós iremos cantar um hino ao Senhor para a nossa próxima aula. Nós clamamos, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Reverte-nos, ó Deus, o teu poder e abençoa de forma especial essa próxima aula, os teus servos que irão ministrar. Dá-nos a tua bênção, clamamos em nome de Jesus. Assentado, irmãos. Um louvor. Aleluia. Nós vamos dar início à nossa aula live. À minha direita para a esquerda, o pastor Valdeni, pastor Wellington, pastor Sérgio e o pastor Marcos Cabral. O mediador dessa aula live é o pastor Sérgio.
Nós queremos saudar os nossos irmãos aqui presentes conosco. Também nós queremos saudar os nossos irmãos que estão conosco pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este assunto desta aula live aqui, esse seminário de principiantes, será clamor pelo sangue de Jesus. Está aqui conosco aqui à mesa o pastor Valdemir, o pastor Wellington e o pastor Marcos Cabral. Estarão aqui conosco, onde faremos esta abordagem aqui deste assunto tão importante, né, que é o clamor pelo sangue do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender assim, meus irmãos, o clamor é uma doutrina da palavra. O clamor não é uma doutrina específica da Igreja Cristã Maranata. Às vezes nós ouvimos isso, mas nós, dentro da palavra, nós vamos ver que a doutrina, ela é da palavra, ela é bíblica, ela está desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos ver a menção do sangue, nós vamos ver este fio de escarlate que percorre a palavra, e por esse motivo a vitória da igreja, a vitória nossa, a vitória da igreja fiel é o clamor pelo sangue de Jesus. E nesta hora nós vamos ler um texto, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Esse texto, ele é muito interessante. Nós vamos ler. O texto diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Maravilha, né? Maravilha esse texto. Esse versículo que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá continuidade a um ensinamento, aquilo que o Senhor Jesus, ele passou para os discípulos, e ele falou assim: fazei isso em memória de mim. Interessante. E o apóstolo Paulo, aqui, ele fala de uma forma maravilhosa acerca da ceia, porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aqui nós observamos dois elementos, o pão e o cálice. O pão, ele fala do corpo, o pão é o corpo do Senhor Jesus, e nós lembramos muito bem disso. Se nós observarmos atentamente o texto, já vai falar isso. O pão fala do corpo. O cálice, ele fala do sangue de Jesus. Então, nós observamos aqui, irmãos, que este sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, fala da ação do Espírito Santo. É uma promessa, era uma profecia para a igreja. E nós observamos que esse ato, ele se deu ali no Pentecoste. Havia uma profecia do profeta Joel, e lá no Pentecoste, quando o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue. Um corpo, para ter vida, ele necessita do sangue. Então, o corpo aqui, que é a igreja, ela necessita do sangue, que fala da ação do Espírito Santo, para que ela tenha vida. E é por isso que a vitória da igreja está quando nós clamamos. É por esta operação maravilhosa, que é o clamor pelo poder do sangue de Jesus. E sendo assim, irmãos, nós daremos mais continuidade, é um assunto muito rico, e nós daremos assim continuidade com este assunto. Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Valdemir. Ele vai falar como clamar e quais são os benefícios do clamor pelo sangue de Jesus. Pastor Valdemir. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, não só os irmãos que estão aqui no Manaim, de Onápolis, mas todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. O clamor pelo sangue de Jesus, ele é de suma importância
que ele seja sempre usado com reverência e temor. Vou deixar um conselho para os irmãos aqui, do principiante. Faça sempre um esforço para você chegar nos cultos antes do clamor. O clamor é um dos atos mais importantes que nós temos no culto das igrejas, das nossas igrejas, das reuniões, dos nossos eventos. O clamor é uma oração de resposta imediata, porque você vai ter situações na sua vida, profissional, cotidiana, escolar, que o pastor, o diácono, as pessoas que estão ao seu lado não estarão junto contigo. Então, quando você faz o clamor pelo sangue de Jesus, a eternidade se volta para você. E eu queria usar aqui um texto que está no Salmo 101, os irmãos podem projetar o texto aí para mim, verso 6, que diz assim, ó: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Por que clamar? Porque nós somos necessitados. O salmista fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Quem são esses fiéis? Aqueles que nessa hora valorizam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando é que nós clamamos? Nós clamamos quando nós saímos de casa, quando nós estamos para fazer uma prova de um concurso, uma entrevista de emprego, uma situação de risco eminente, uma situação que precisa da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Todo obreiro, para ficar na porta, ele recebe imposição de mão. Grupo de louvor, antes de um culto, é de suma importância receber a imposição de mão, porque todas essas orações é citado a expressão o sangue de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos falando o seguinte, que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E quando os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos orienta, o Senhor nos preserva da ação do adversário, e nisso o nome do Senhor é glorificado. Para falarmos sobre os benefícios do clamor pelo sangue de Jesus, eu vou usar um outro texto, Hebreus, no capítulo 10, verso 19, eu pediria que projetasse, e sempre os irmãos que estão assistindo essas aulas, é bom anotar esses textos, para depois os meus irmãos meditarem e lembrarem do que nós estamos ensinando nessa tarde e nos próximos seminários aqui no Manaim. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, nós não temos um outro acesso à eternidade que não seja o sangue de Jesus. E aqui nós queremos fazer uma ressalva, que lá no Velho Testamento, somente um homem, que era chamado sumo sacerdote, ele entrava lá uma vez ao ano para representar todo o povo. Então, somente esse sumo sacerdote, ele tinha autorização para entrar nos Santos dos Santos, representando o povo. Lá ele tinha o privilégio de ver a arca, de ver os querubins, de ver a operação, de ouvir a voz de Deus e de sentir a presença de Deus. Era chamado Santíssimo Lugar. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos traz benefícios que hoje nós temos à nossa disposição. Hoje nós não dependemos somente de um homem, né? Um homem vai orar e Deus vai fazer. Um homem, não. Cada um dos irmãos que estão aqui nessa tarde, os que estão nos assistindo pelas redes sociais, você nessa hora, essa última hora, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, você tem livre acesso à eternidade de Deus. Então você entra lá no Santos dos Santos. Por que você tem que entrar lá? Clamando pelo sangue de Jesus, porque o texto diz assim, com ousadia, nós não merecemos, nós não tínhamos direito, mas o Senhor nos deu o direito de entrar no Santos dos Santos, não agora por intermédio de ninguém, mas quando nós entramos com ousadia. O que é ousadia? Nós citamos o sangue de Jesus e a eternidade se abre e nós temos livre acesso ao Senhor nessa hora. E esse clamor, ele serve para restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, porque Deus não conhece o homem por classe, por cor, não. Deus conhece nessa hora o fiel que clama
e faz valorizar o clamor pelo sangue de Jesus. E esse clamor te dá uma nova vida, uma nova experiência de caminhada, um novo andar diante de Deus. E para nós finalizarmos, você vive experiências com o Senhor. E aqui eu queria fazer uma ressalva para mim encerrar minha fala. Lá o sumo sacerdote, ele entrava e as pessoas cá fora ouviam dele como era o Santíssimo Lugar, como é que eram os detalhes do Santíssimo Lugar. Hoje você não precisa de ninguém para falar com você como é isso. Por quê? Porque você tem livre acesso a Deus para entrar lá no Santo dos Santos e relatar o seguinte: eu tive uma experiência com o Senhor. O Senhor falou comigo, o Senhor me visitou e o nome dele foi glorificado. Amém, louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, sabermos desse benefício maravilhoso que nós temos em clamar pelo sangue de Jesus. E como clamar, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, tem que haver uma reverência em clamar pelo poder do sangue de Jesus. Nesta hora também nós vamos ouvir aqui o pastor Wellington. Ele vai também falar um pouco sobre cálice, morte e ressurreição. Pastor Wellington, fala para nós. A paz do Senhor, irmãos, a paz de todos os irmãos que estão nos assistindo nas redes sociais, a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que quando se fala em sangue de Jesus, fala morte e ressurreição, lembrando que o clamor pelo sangue de Jesus não é uma doutrina da igreja cristã Maranata. Ela já existia desde o primórdio, desde o Velho Testamento. E o profeta Isaías também, ele relata, ele fala sobre isso no livro de Isaías 4, 5, no versículo 53, versículo 5, onde ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mostrando ali a morte de Jesus, onde ele foi levado à cruz do Calvário, onde ele foi moído, o pecado que estava sobre ele, que era nosso, as nossas transgressões, mas para que ele morresse, para que nós vivêssemos, foi necessário a morte de um inocente. E nos faz lembrar também no livro de Levítico, onde ele relata, Levítico 4, versículo 29, onde mostra, relatando justamente, fazendo o adendo à palavra de pastor Valdenir, onde no Velho Testamento, tratando ali, uma vez por ano, realmente era levado ali o cordeiro, onde ali um pai de família levava-se um cordeiro para lhe demonstrar ali aonde estava o pecado. A pessoa, ela pecava o ano todo, a pessoa ela falhava com Deus, tinha suas transgressões, e durante todo aquele ano ali, juntava-se uma vez por ano, ele ia ao templo, onde levava ali o sacrifício. É levado ali um animal, sem mancha, sem mácula. Interessante ali que o sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele examinava minuciosamente o cordeiro, se ele não tinha mancha, se não tinha falha, se ele não estava com algo quebrado. Era feita essa examinação no cordeiro, enquanto que o pecador não era feito nada. E quando era feito isso, o cordeiro estava pronto ali, não havia nem a mancha, o cordeiro era levado para a morte, onde o sangue inocente. E naquele momento que o sumo sacerdote examinava o cordeiro inocente, ele passava-se então ali no teste. Então o cordeiro está pronto para ser morto. O importante que tudo aquilo que foi feito foi para que você vivesse, para que nós vivêssemos. Um cordeiro foi morto, o sangue inocente de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para nos dar a vida, para a remissão do nosso pecado. E quando o homem
ele toma essa decisão, quando o homem ele toma a decisão de aceitar a Cristo, ele diz assim: não, o sangue de Jesus é importante para mim. Ele valoriza isto, mas quando o homem ele passa a negar a isto, passa a negar o sangue, ele passa a negar o Filho, ele passa a negar o Pai e o Espírito Santo. Aonde nós temos aprendido o quão importante é o clamor pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos liberta, que nos purifica de todo pecado. E nós aprendemos isto. No Velho Testamento houve isso, morte e ressurreição. Então, para que Jesus, para que você vivesse, para que nós vivêssemos, foi necessário a morte de um inocente. O pecador, ele não era examinado. O pecador, ele não foi examinado. E naquele momento, quando era levado ao sacerdote, aquele cordeiro, era colocada a mão sobre a cabeça do cordeiro. O pecado que estava sobre o homem, sobre o pecador, transmitia-se todo para o cordeiro. E aonde o texto nós lemos: e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mostrando o quão valioso é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, só fazer uma observação aqui, breve aqui, a figura do Cordeiro, né? A família, hoje, esse mês nós estamos orando pelas nossas famílias, nossos familiares, e o Cordeiro ali, juntamente com a família, eles se preparava, havia ali todo, né, o ritual ali, a busca, se preparando, os filhos, as crianças, o jovem, a mãe, o pai, todo mundo ali, preparando o Cordeiro para levar para o sumo sacerdote. E, meus irmãos, o clamor pelo sangue de Jesus, a figura do Cordeiro, né, o clamor pelo sangue de Jesus, tem que estar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, para que os nossos filhos aprendam a clamar pelo sangue de Jesus, para que essa vitória, né, da igreja, ela esteja inserida no seio da família, toda a família. O Cordeiro deve estar presente, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir um pouco, dentro do clamor pelo sangue de Jesus, falando acerca da Páscoa e sobre o fio de escarlate. E nós vamos passar aqui a palavra para o pastor Marcos Cabral. Ele vai nos dar um entendimento acerca deste assunto. Amém. Nós queremos saudar todos os irmãos aqui presentes e aqueles que estão conectados conosco também pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dando seguimento aqui àquilo que já tem sido falado sobre o sangue de Jesus, é interessante reafirmar que a doutrina ela é bíblica, ela não é exclusiva e nem pertence a nós, mas a doutrina está na palavra, de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos ver um pouco aqui desse assunto naquele acontecimento histórico e também profético que foi a Páscoa. Sabemos que a condição foi a seguinte: o povo estava escravizado no Egito, e eles clamam ao Senhor, e Deus ouve o clamor e envia Moisés como libertador. E houve muitos sinais, né? As pragas que foram enviadas, e a última praga foi justamente a morte dos primogênitos. Então, irmãos, qual foi a orientação? Que aquele sangue seria por sinal nas casas, né? A palavra que o pastor falou aqui da família. E o sangue seria passado nas vergas e umbrais, das portas, janelas. E o Senhor diz assim: vendo eu o sangue, passa. Amém? Retornou. Então, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós.
Então, aonde houvesse o sinal do sangue, aquele anjo da morte não entraria. Então, por que a gente clama pelo sangue de Jesus? Para a morte não entrar. Por isso que a gente clama, irmãos, para que o Senhor possa nos livrar da morte. Por isso que Páscoa é passagem, né? Passagem da morte para a vida. Havia uma sentença de morte, mas aonde estava o sangue, havia vida, livramento. Então, nós precisamos entender que o sangue que nós clamamos não é apenas um sangue biológico, né? Não é o sangue, um tecido, mas nós clamamos por vida, porque sangue é vida. Nós temos que entender isso. Nós clamamos por vida. Que vida é essa? A vida que Jesus nos deu, a vida que Ele entregou ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando Jesus vai realizar a última ceia, né, Ele diz assim: desejei muito comer convosco essa última Páscoa. Mas a Páscoa é para o judeu. Para nós, o Senhor deixou a ceia. Ele muda algumas coisas, né? Havia ali pães asmos, ervas amargosas e o cordeiro. Então, na ceia, o cordeiro é o próprio Senhor Jesus, né? Quando João Batista encontra com Jesus, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o cordeiro. E as ervas amargosas, Jesus substitui, porque Ele foi à cruz, Ele suportou toda a amargura, a aflição daquele momento de dor, e Ele bebeu o cálice da amargura, e nos deu o vinho, que é o Espírito Santo, nos deu a doçura da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então Ele substitui, agora é corpo e sangue, pão e vinho. Então, meus irmãos, essa é uma doutrina que está em toda a palavra. Nós vamos ver, falando um pouco do fio de escarlate, porque ele está, né, numa ligação linear em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver ali no princípio. Interessante que a primeira revelação, os irmãos anotem isso, a primeira revelação é sobre o sangue. Porque quando Adão e Eva, eles pecam, eles desobedecem ao Senhor, eles percebem que estavam nus e tentam de alguma maneira cobrir a sua nudez, mas era o recurso humano que não tem como, porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha que morrer. O que aconteceu? Deus sacrifica o cordeiro, o animal, tira a sua pele, né? Derrama o seu sangue, tira a pele, faz túnicas, faz vestes para Adão e para Eva. Então ali o Senhor estava mostrando o seguinte, que é necessário que haja o derramar do sangue para que o pecado seja coberto. Depois nós vamos ver a mesma situação ali na vida de Abel. Caim oferece o fruto da terra, poderia até parecer bonito, né? Atrativo, e Abel sacrifica o cordeiro. Há o derramar do sangue, e Deus aceita o que, irmãos? Aceita o sangue. Não há outra coisa que nos torna aceitáveis diante de Deus que não seja o sangue de Jesus. Sem o sangue não podemos entrar na presença do Senhor, sem o sangue não há comunhão, sem o sangue não há libertação, sem o sangue não há salvação. Então é importante para nós entender isso e viver essa experiência, né? O sangue de Jesus na nossa vida. A prática não pode ser um simples ritual. Chegou na igreja, ajoelhou, clamou, não é um costume. Irmãos, é rasgar o coração, é confissão, é com sinceridade, é com honestidade diante de Deus. Por quê? Porque custou muito caro para Deus.
Ele enviou o seu único filho. Foi um preço muito alto, diz a palavra. Lá na carta de Pedro diz assim: não foi com prata, nem com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que um dia recebestes por tradição dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Que nós fomos resgatados. Amém. E que nós fomos comprados. Amém. Então não podemos negar o valor do sangue de Jesus, a importância, pois nós dependemos disso. É o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado. Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmãos? Essa bênção, dessa doutrina em que o Senhor tem nos dado acesso, tem nos revelado nesta última hora. E nesse tempo em que, tempo do breve, que nós sempre falamos, que será arrebatada, é a igreja que tem a marca do sangue de Jesus, como o pastor Marcos falou. Na saída tinha que ter o sangue, né? O sangue era o sinal, e para a igreja não há possibilidade nenhuma. A igreja que será arrebatada, ela será arrebatada, a igreja que é marcada pelo poder do sangue de Jesus. Sendo assim, irmãos, nós vamos fazer aqui algumas considerações finais. Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Valdeni. Nós queremos só fechar aqui, Josué capítulo 2, verso 18, diz assim, ó: e eis que vindo nós à terra, atarás esse cordão de fio de escarlata, a janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, e toda a família do teu pai. Então, haveria um juízo de morte sobre Jericó. Jericó seria destruída, o povo de Israel passaria por Jericó, e o caminho era a terra prometida. Raabe não era da família de Jesus, da família dos hebreus, melhor dizendo, do povo hebreu. Ela era uma gentílica, mas ela deu crédito a uma orientação que foi passada, que era um fio de escarlate, era um fio vermelho que identificava a casa de Raabe como alguém que deu valor a uma orientação que foi passada pelos espias de Josué. E isso fez com que ela e a família dela fossem preservados. Então, por que nós nessa hora devemos sempre valorizar o clamor pelo sangue de Jesus? Porque nós não tínhamos direito, mas pela nossa obediência em aceitar Jesus, a nossa casa, a nossa família vai ser alcançada pelo poder e a palavra de Jesus. Seja Deus, amém. Vou passar também aqui a palavra para o pastor Wellington, que fará também as considerações finais deste assunto. Lembrando que lá, como nós falamos aqui, que a ovelha, cordeiro era examinado. Quando nós vamos cá para o Velho, no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba desse cálice. Olha o que Deus faz conosco. Agora, a partir de agora, o homem examina-se a si mesmo. É você como sumo sacerdote. Como Hebreus diz também, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário no sangue de Jesus. Hoje nós temos essa ousadia de entrar no santuário do sangue de Jesus. Nós hoje somos considerados sacerdotes. Você hoje pode entrar na igreja todo dia, você pode entrar no seu quarto todo dia, clamar Amém. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. É um momento em especial, intimidade, a qual você não tinha lá atrás. Hoje o Senhor nos dá essa permissão, adentrar no sangue, adentrar no santo do santo, através do sangue de Jesus, clamando por Ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, suas considerações finais dentro do assunto. Muito bem. Meus irmãos, o sangue de Jesus, ele nos dá comunhão, e isso é no corpo, né? Nos purifica, perdão de pecados.
e justifica salvação. Isso nós só podemos alcançar através do poder do sangue de Jesus. Então, o sangue, ele circula no corpo e ele tem a função de alimentar e de purificar. Sangue fora do corpo é hemorragia, é perca de vida, é morte. Mas no corpo nós temos a bênção do Espírito Santo, nutrindo, renovando, consolando e fortalecendo a igreja e preparando justamente para a volta gloriosa do Senhor Jesus. E é pelo sangue que nós vamos vencer. A palavra diz assim: e eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Glória a Jesus. E é pelo sangue de Jesus que a igreja vai vencer, porque o sangue nos dá vida, nos dá perdão, purificação e acesso à eternidade, à presença do Pai. Louvado seja Deus, e prepara a igreja para o arrebatamento. Que maravilha, né, irmãos? Este assunto, um assunto muito rico, um assunto maravilhoso. E sendo assim, irmãos, nós aqui encerramos aqui esta aula live. Desejamos a todos a paz do Senhor em Jesus.